As pessoas vão à igreja, espero, porque algumas não vão, mas de qualquer forma. E as pessoas falam muito sobre Deus, vitória, graça. As pessoas falam muito sobre salvação, perdão, mas muito poucos entendem, experimentam a graça e têm paz. Muito poucos têm a alegria e a certeza da salvação. Como entendemos isso? Porque se vamos à igreja e não experimentamos vitória, paz e crescimento, há algo errado com nossa fé. Quando falo com as pessoas, todas conhecem a teoria. Onde quer que eu viaje, e eu viajo bastante. Mas quando vou e falo com elas de forma mais íntima, mais privada, elas compartilham comigo suas lutas e repetidamente aprendo que não sabemos como confiar em Deus e não sabemos como experimentar a graça e como compartilhar a graça. Então vou tentar tocar um pouco nesse assunto porque religião 101 é o básico de tudo o que fazemos. A menos que conheçamos Deus e como Ele trabalha e como a salvação funciona, todas as outras coisas não contam. Então vou falar um pouco sobre isso e vou começar com algumas histórias da minha vida. Histórias que vocês nunca ouviram, tenho certeza. Por exemplo, eu era jovem, obviamente, e nunca me faltaram ideias. Na verdade, eu tinha ideias demais. Eu nunca ficava sem. As pessoas falavam sobre algo e antes de terminarem, eu já tinha 1 milhão de ideias na cabeça. Muitas. E eu fazia tantas travessuras que as pessoas achavam que eu era louco. Na verdade, acho que eu era louco e não tenho certeza se me recuperei totalmente. É bom ser um pouco louco porque você pode se safar de algumas coisas. Ah, ele é louco. Sabe? Você faz qualquer coisa e se safa, sabe? E então, eles ligavam para o meu pai repetidamente. Ele é louco, ele perdeu a cabeça. Eu estava tão orgulhoso do meu pai, porque toda vez que ligavam, toda vez meu pai dizia: Ei, em vez de criticá-lo, é melhor orar por ele, porque eu o conheço, ele é teimoso. Se você o criticar, ele vai fazer pior. Você precisa amá-lo. Eu estava tão feliz, eu meio que dizia: Sim, esse é o meu pai. Não. Nós estávamos na igreja e fizemos uma pequena viagem de acampamento. Fomos lá o sábado à noite e voltamos domingo à noite com os jovens e o pastor. E estávamos na natureza e eles falaram sobre oração. E eu tive uma ideia. Eu disse ao pastor: Você já experimentou o poder da oração? Eu estava apenas na 7ª série e o pastor disse: Sim. Quando foi a última vez que você experimentou? Bem, há cerca de 5 anos. Eu digo: Não, isso não é bom o suficiente. Você já passou por isso hoje? Eu disse. Ele disse: Não. Você quer experimentar? Sim. Maravilhoso. Eu já tinha um plano, sabe? Comemos milho, colocamos milho ao redor do fogo. Você se lembra de como costumávamos fazer? Colocávamos milho nas brasas vermelhas e comíamos milho. Eu guardei a espiga do milho e coloquei no escapamento do carro dele. Pessoas que entendem um pouco de mecânica sabem o que isso significa. Se o motor não consegue eliminar o escapamento, o gás, o motor para. Então, terminamos na noite de domingo, prontos para ir para casa. Todo mundo entra nos carros, ele entra no carro. Vrum, vrum. E o carro parou. Eles tentaram, e tentaram, e tentaram, e olharam debaixo do capô, e eles vieram. E eu disse: Vocês já oraram? Ele disse: Pavel, essa é uma ótima ideia. Eu não pensei nisso. Você vê, você é o pastor, deveria pensar nisso. Eles se reuniram ao redor do carro, eles oraram. Enquanto eles oravam, eu tirei a espiga de milho do escapamento, e então ele tentou e o carro ligou. Você vê se você orar? Bem, um dos jovens não fechou os olhos durante a oração. Ele contou ao pastor. E o pastor veio até mim e disse: Você é um cara legal.
Você sabe tantos versículos da Bíblia de memória, mas nunca acerta tudo. Eu tenho uma pergunta para você. Você alguma vez acerta tudo? Alguém aqui? Estou curioso. Quem acerta tudo, levante-se. Você vê? Eu sou o único de pé. E então? Mais um exemplo. E então eu me mudo para o... Tivemos uma reunião de jovens. Era domingo à noite, tipo, uma vez por mês. Não me lembro, o primeiro domingo do mês ou algo assim. Nos encontrávamos na igreja e fazíamos um estudo bíblico com o pastor. E o pastor, seu nome era Nicholas Kemilian, um bom sujeito. E o pastor falou sobre coisas espirituais e então sobre espiritualismo. E como Deus faz isso e como Satanás faz isso. E que devemos nos afastar da feitiçaria. E devemos nos afastar de qualquer coisa que esteja conectada a Satanás. E Satanás, assim que lhe damos uma oportunidade, ele vai se envolver em nossa vida. E devemos nos afastar e tal. E então ele nos contou histórias. E os jovens ficaram todos assustados. Bu, você sabe, fantasmas. E eu tive uma ideia. Como de costume. Eu disse a ele, eu preciso correr lá fora. Comi demais disso e daquilo. Eles pensaram que eu estava indo ao banheiro. Eu fui lá fora e tínhamos uma construção na igreja. Precisávamos consertar algumas paredes e o telhado. E na garagem havia ferramentas dos trabalhadores. Fui até as ferramentas. Peguei 3 tábuas de madeira. Uma tábua de madeira inteira. Outra eu cortei ao meio e coloquei 2 mãos. A outra eu cortei ao meio e coloquei 2 pernas. E então coloquei um chapéu. Coloquei uma fantasia dos trabalhadores que estava cheia de tinta e assim por diante. Depois coloquei um parafuso atrás do pescoço, uma linha de pesca. E ao sair da igreja, havia uma grande árvore de tilha. E joguei a linha de pesca por cima de um galho. Depois entrei na garagem. E puxei o espantalho para a árvore. E fiquei esperando lá. Quando a reunião dos jovens terminou, era por volta das 20h30. Eles saíram e estavam todos falando sobre Satanás. Assim que eles ficaram debaixo da árvore, eu soltei o susto. Estrondo. E então eu o esfaqueei a cerca de 60 centímetros no ar e comecei a puxá-lo para cima e para baixo, sabe? Oh, os jovens começaram a gritar e correram direto de volta para a igreja. Pastor, ore por nós. Satanás está na árvore. E o pastor diz, onde está Pavel? E eles olham ao redor. E eles dizem, ele não está aqui. E o pastor diz, não há necessidade de oração. Não era Satanás. Sim. E eles chamam meu pai como de costume. Ele é louco. Ele faz isso e faz aquilo. E ele sempre faz alguma coisa. E minha mãe começou a chorar. E eu me lembro de ficar na porta do lado de fora com meu ouvido na porta, ouvindo. E minha mãe, ele não muda, ele não é capaz de mudar. Ele vai crescer e ainda ser louco. E meu pai disse para minha mãe, bem, de potros enérgicos. Você sabe o que é um potro? É um cavalo bebê. De potros enérgicos, vem cavalos para a guerra, bons cavalos. Agora, ele disse, se ele tem tanta energia e tantas ideias, e nós não formos contra ele, mas sim a favor dele, e o amarmos, e orarmos por ele, você pode imaginar quando Deus vai usar essa energia para ele? Quando ouvi meu pai, eu estava ouvindo pela porta. Eu estava como se tivesse 2 corações batendo, sabe? Eu estava tão feliz. Então eu fui até ele. Eu disse, você sempre me perdoa. Eu disse, por quê? E ele me deu um abraço e disse, filho, eu fiz um pouco pior do que você. E meu pai orou por mim, e eu estou orando por você. E Deus te ama, e eu te amo, e estou orando por você. E porque eu oro por você, eu sei que você vai mudar. E eu imagino o que Deus pode fazer através de você, quando você começar a orar. Eu sabia que podia falar qualquer coisa com meu pai, porque ele sempre me amou, e ele sempre me perdoou, e ele sempre me ajudou a consertar. Nós consertamos juntos. E eu sabia que podia ir até ele. Você tem esse pensamento quando está em apuros, quando as pessoas te julgam, quando as pessoas dizem que você nunca vai mudar, de saber que pode ir até seu pai e
saber que ele te entende? E você fez isso hoje, e pediu perdão, e faz de novo amanhã. E você pede perdão, e faz de novo no dia seguinte. E você pede perdão, e então faz de novo, e isso nunca para. E Deus sabe que ele te perdoa, e então ele sabe que você fará de novo amanhã. No entanto, ele te dá um abraço e diz: eu te perdoo. Você consegue compreender esse tipo de amor? E quantas vezes você for com humildade e honestidade e disser: sinto muito, ele ainda perdoa, te perdoa novamente. Eu não consigo entender isso. Eu simplesmente não entendo. Como isso funciona? Bem, deixe-me explicar como isso funciona. Eu falava com meu pai repetidamente, e meu pai dizia: você é um cara teimoso, como eu era. E se eu for contra você, você vai sair de casa e vai fazer o que quiser só para me mostrar que faz o que quer. E era assim que eu era. E ele disse: mas se eu te amar a ponto de nos tornarmos amigos, amigos próximos, e você me conhecer e confiar em mim, você sempre voltará para mim porque me ama e confia em mim e sabe que eu te amo. E ele diz: o que eu não puder fazer de outra forma, farei com amor. É assim que Deus trabalha. O amor de Deus nos constrange. Antes de ser pastor, minha esposa e eu tínhamos um negócio. Tínhamos muitos negócios, cerca de 6, 7, mas o último deles era extremamente forte. Tínhamos uma fábrica de roupas. Depois de pagar salários, impostos e todas as despesas, ganhávamos 40 mil, 50 mil reais por dia. Todo dia, nós podíamos comprar 2 carros novos, com a renda de um dia. Ganhávamos muito dinheiro, tanto dinheiro, que quando eu chegava em casa foi um dia ruim, nunca vou esquecer. Eu trouxe para casa 25 mil. Minha esposa disse: o que há de errado com você? Você trouxe apenas 25 mil reais hoje? Porque eu tinha dias em que trazia 60 mil, 70 mil reais por dia. Tínhamos dinheiro. Tínhamos um jato. Toda quinta-feira. Não era nosso avião, não me entenda mal, mas ele nos esperava em Caransebeş, em uma das cidades, e me levava para Bucareste. E o piloto me levava para Bucareste, e lá eu visitava 11 fábricas. E esses nomes não significam nada para você, mas eu ia a essas fábricas e conhecia os diretores de cada uma delas. E eu tinha longos caminhões de 18 rodas, muitos, de cada fábrica indo com material de tecido, para minha casa, cruzando o país. E nós transformávamos todo esse material em produto e o vendíamos por toda a Romênia, por toda a Alemanha, Bélgica, Holanda. Tínhamos trabalhadores, tínhamos contrato com a Alemanha. Apenas um contrato da Alemanha poderia nos render cerca de 2 milhões por mês. Você consegue entender isso? Então nós, sim, estávamos lá. E naquela época, o vizinho ao lado, eu estava deste lado da rua. Tínhamos uma casa gigantesca. Eram 9 quartos. Era em formato quadrado. E no meio disso, no meio da casa, havia um pátio e uma fonte no meio da casa. E naquela época, do outro lado da rua, à direita, estava a igreja adventista, nossa igreja. E à esquerda, havia uma família diferente. Eles tinham um pequeno negócio de costura, mas não tinham trabalho, nem dinheiro, nem comida. Eles estavam falidos, totalmente falidos. O cara era absolutamente terrível. Ele batia na esposa todos os dias. E ele batia nas suas filhinhas. E chegava bêbado na adventista. E ele saía com mulheres. E quero dizer, toda vez que eu o via, eu sentia como: ah! Você sabe? Se eu tivesse o poder, eu o bateria 3 vezes por dia em vez de 3 refeições por dia. Entenda bem, amigo. Quero dizer, você quer brigar? Brigue com alguém do seu tamanho. Não brigue com sua esposa. Você sabe? E eu realmente não gostava dele. E ele se envolveu com jogos de azar e com álcool. E perdeu o dinheiro do negócio. E naquela época, se você ficasse sem dinheiro no negócio, você iria para a prisão. E então ele perdeu o dinheiro.
E um dia, alguém bateu na minha porta. Eu abri a porta, era a polícia econômica. Durante o comunismo, quando a polícia econômica vinha à sua porta, isso era quase prisão certa, porque eles verificavam e verificavam até encontrar algo. Então você ia para a prisão. E se não fosse algo grave, você pagaria muitas multas. E então eles voltariam e verificariam você novamente. Eles simplesmente era o fim do mundo, sabe? Então a polícia econômica veio à minha porta. Uau! Minha esposa começou a chorar. Eu disse a ela: querida, acalme-se. Estamos bem. Eles mediram todo o material. Eles examinaram os livros. Eles contaram quanto valíamos, quanto vendemos, quanto dinheiro, os recibos. E eles, no final do dia, tudo estava perfeito até o último centavo. Cada centavo foi contabilizado, recibo para tudo, nada faltando, nem mais, nem menos. Estava perfeito, os livros. E eu sou exigente. Se você souber como eu faço minhas contas, vai pensar que sou doente, louco. Basicamente, eu verifico cada extrato ou cada recibo. Eu guardo os recibos, as cópias e os comparo. E se eles cometerem um erro de 1 centavo, eu ligo para a empresa do cartão de crédito. Eu digo: ei, você cometeu um erro. Oh, é só 1 centavo. É, 1 centavo de 30 milhões de pessoas, você fica rico. Me dê esse centavo. Por que você pegaria meu centavo? E eu sou exigente ao extremo. Exigente. Quero dizer, exigente. Eu pago todas as minhas contas em dia. Nunca na minha vida atrasei uma conta. Ainda não. De qualquer forma, sou um pouco exagerado, sabe? E então, eles verificaram tudo. No final do dia, eles disseram: isso está perfeito. Nunca vimos todos os livros perfeitos, tudo. Eu disse: sim. Eu estava tão orgulhoso. Eles terminaram? Eu disse: vocês terminaram. Se eu tivesse dado um presente antes, pensariam que estou tentando suborná-los para ficarem quietos quando encontrarem problemas. Vocês não encontrariam nenhum problema. Deixei vocês terminarem. Agora, quando dizem que tudo bem e estão indo embora, quero dar um presente a vocês. Eles disseram: por que você faria isso? Porque poderíamos ter terminado com sua vida se tivéssemos encontrado um problema. Porque eu tenho um grande salário e vocês têm um salário pequeno e vocês lutam. Quero dar um presente a vocês por graça. E eu dei a eles. A cada um deles eram 3 policiais. Eu dei, se me lembro bem, um conjunto de 40 toalhas para cada um. Um conjunto de 2. Aqueles roupões que você usa depois de tomar banho, sabe? Para marido e mulher. E então alguns agasalhos esportivos para as crianças. Basicamente, eu dei muito a eles. E depois que eu dei a eles, eles disseram: bem, você fez essa gentileza por nós. Queremos fazer algo por você também. Eu disse: o que vocês podem fazer por mim? Eu tenho tudo. Quero dizer, tenho mais do que posso usar. E eles disseram: nós nunca controlamos alguém, a menos que haja uma reclamação contra você. Recebemos uma reclamação contra você e queremos que você seja avisado para ter cuidado. Seu vizinho ligou. Ele cantava comigo no coral como tenor na igreja. Ele chamou a polícia para mim. Eu disse: por que ele faria isso? Bem, ele diz que não tem trabalho porque você rouba todo o trabalho. Como eu poderia roubar o trabalho? Você sabe, eu apenas faço qualidade, sabe? Mas de qualquer forma. Então ele reclamou contra nós. E minha esposa diz: por causa dele, poderíamos ter ido para a prisão e blá, blá, blá. Eu disse: querida, esqueça, Deus nos protege. No dia seguinte, adivinha quem bate na porta? A esposa dele. Vem ela, olhos azuis, machucados. Ela diz: não temos mais comida. Ele pega todo o dinheiro, ele bebe tudo e não temos mais comida para as meninas. Você poderia nos ajudar? Estamos desesperados. Eu olho para minha esposa, ela olha para mim e dizemos: ok, vamos ajudá-los. Então eu dei a eles 50 mil metros de material. Você entende o que isso significa? Um caminhão de 18 rodas inteiro de graça. Isso foi o dobro. Eu não sei se você sabe, o rolo é o dobro. Então eu dei a eles um inteiro, de cerca de 4 caminhões de 18 rodas, eu dei a eles um caminhão inteiro. Eu disse: isso é trabalho para cerca de 3, 4 meses. Você não precisa pagar por isso, porque se você me pagar pelo material, você se endivida e não tem dinheiro. E qualquer lucro que você obtenha, não gaste tudo. Guarde uma parte para investir no futuro, em novo material, para que você possa ter trabalho daqui para frente. Eu vou te dar um começo, um impulso. Ela disse: como posso retribuir? Eu disse: isso é graça, você não paga graça. Graça é um presente. Sabe? Oh, muito obrigada.
Obrigado. Ela foi embora. No dia seguinte, a polícia voltou e verificou tudo. E eu disse: qual é o problema com vocês? Vocês acabaram de verificar. Você está com 50.000 metros a menos. Eu disse: por que você diria isso? Seu vizinho ligou novamente e disse que se você deu a ele 50.000 de graça, quanto você rouba? Quanto você tem? Então você deve estar com pelo menos 50.000 a menos que você deu a ele. Eu disse: ele é estúpido. Eu paguei do meu próprio bolso. Eu não apenas dei o material a ele. Depois que eu dei a ele e ela saiu, eu coloquei o dinheiro do meu bolso e cortei um recibo. E eles verificaram e encontraram o recibo. E o dinheiro. De ontem. Eles disseram: você pagou por ele? Eu disse: sim. Por que você faria isso? Eu disse: isso se chama graça. E eles disseram: nós não entendemos isso. Eu disse: obviamente. E eles foram embora novamente. Mas então, eles voltaram para ele. Eles disseram: você recebeu 50.000. Queremos ver se você fez todos os recibos corretamente. Adivinha o quê? Ele vendeu a maior parte e apostou. Ele estava sem dinheiro, não tinha dinheiro para cobrir isso. Então eles o levaram para a prisão. A esposa dele veio chorando. Ela disse: o que eu vou fazer agora? Minha esposa olha para mim. Eu disse: vamos pagar a fiança, vamos tirá-lo de lá. A esposa diz: não, ele não merece. Olha o que ele fez conosco. Eu disse: querida, nós merecemos? Alguém merece algo de Deus? E eu contei a ela como meu pai me trataria. E ele diria: você não merece, mas eu te trato assim porque te amo. Porque é assim que Deus me trata, e eu quero te mostrar como Deus é. Então vou te tratar da maneira que Deus me trata, para que você conheça Deus através de mim. Então minha esposa concordou. Pagamos a fiança para ele. Levamos ele para casa e depois pagamos o que faltava em material que ele vendeu do nosso material. E então ele bateu na esposa porque ela veio à nossa porta para reclamar e pedir ajuda. Bem, eventualmente ele deixou a esposa e, acredite, ela ficou melhor sem ele. Ele não está na igreja, né? Ele deixou a igreja. Sua esposa, após muitos anos, se casou novamente. Ela está feliz e está na igreja. Então deixe-me perguntar, ele merecia, né, a graça? Não. Deveríamos nós tê-lo ajudado? Você pode ajudar alguém que causou tanto dano à sua vida, alguém que tornou sua vida miserável e lhe causou dor, e você está magoado e sofre? Você pode perdoar e ajudar alguém que faz isso com você? Não responda porque eu não quero que você minta. Como a graça está funcionando? O perdão é uma teoria. Como ele funciona? Como Deus está tratando você? Como você trata os outros? Seu cônjuge, seus filhos, seus vizinhos, seu inimigo, seu chefe? Como você os trata? Porque a maneira como você trata as pessoas fala sobre que tipo de cristão você é. Deixe-me explicar como isso funciona. Ao longo da Bíblia, consistentemente, eu tenho um estudo, e nesse estudo eu mostro repetidamente vários versículos no Antigo e vários versículos no Novo Testamento, onde repetidamente Deus diz: misericórdia eu quero, não sacrifício. E Jesus também diz isso aos fariseus: vocês não ouviram o que foi dito? Que eu quero misericórdia, não sacrifício. E sacrifício, na linguagem deles, não significava que você sacrificasse um cordeiro. Era o nome para as cerimônias, para os rituais no templo. Todos os rituais eram chamados de sacrifícios. Basicamente, tudo o que faziam no templo. E Jesus lhes diz: eu não preciso do que vocês fazem no templo. Vocês não fazem isso por mim, vocês fazem por vocês. O que eu quero que vocês mostrem o amor que estou mostrando a vocês. Você entende? Na verdade, em Isaías ele diz: quando você ora, eu viro minha cabeça. Quando você vai à igreja, eu não suporto suas assembleias. Isso é o que eu quero. Eu quero que você mostre amor, misericórdia e bondade. Esse é o teste ácido do cristianismo. Se você realmente ama a Deus, deve amar seu próximo, e não apenas seu próximo, mas seu inimigo. É fácil amar aqueles que te amam. Não é grande coisa. Me dê um Mercedes e eu te amo.
Mas é difícil amar aqueles que te odeiam. A menos que você ame aqueles que te odeiam. Você nunca entendeu o cristianismo. Jesus diz: ame seus inimigos. Você consegue fazer isso? Como isso funciona? Vamos pegar um exemplo da Bíblia. Pedro veio a Jesus e Pedro disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que pecou contra mim? Até 7 vezes? E Jesus diz: não, 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 não. 70 vezes 7. E então Jesus fala sobre como o perdão funciona. Está no mesmo versículo, no mesmo parágrafo. Quando Jesus diz 70 vezes 7, Jesus diz: é assim que o perdão funciona. A palavra, portanto, em grego, conecta o que estava antes com o que vem a seguir. Portanto, e que, por causa disso, é assim que... Você me acompanha? Portanto, é assim que você perdoa. É assim que o céu funciona. É como um rei que queria acertar contas com seus servos. E você conhece a história do servo infiel, sem misericórdia. Servo. Você se lembra da história? O servo devia 10.000 talentos. E o mestre o perdoou. E então ele não perdoou o outro. Você conhece a história, não é? Ok. Bem, deixe-me fazer algumas perguntas. De onde vem o número 70 vezes 7? Alguém? Hein? Vamos falar sobre isso. Os fariseus disseram que você precisa perdoar 3 vezes. Pedro queria mostrar que ele é generoso. Bem, os fariseus, Jesus disse 3 vezes, mas eu digo 7. E Jesus diz, não. 70 vezes 7. Agora ouça com atenção. Não como em Daniel, onde é 7 vezes 7 para... Você me acompanha? Não diz 7 vezes 7, 7 vezes 7, ou 70 vezes 7, embora você possa dizer, ok, são 490 dias, profecias, não tem nada a ver com isso. Se Jesus dissesse 7 vezes 7, isso seria o jubileu. A cada 50 anos, após 49 anos, era o jubileu. Você se lembra? O que acontecia no jubileu? Todos os pecados eram perdoados. Todas as dívidas eram perdoadas. Se você perdesse sua propriedade, ela voltaria para você. Se você fosse um escravo, seria libertado. Tudo era restaurado. Mas Jesus não diz, 7 vezes 7, 49. Ele diz, 70 vezes 7. Vamos falar sobre isso. Antes de fazermos isso, Jesus diz, o reino dos céus é como... E ele conta a história. Então, qual é a história? Bem, deixe-me explicar qual é a história. Antes de Jesus terminar, ele diz, assim como você trata os outros, assim meu Pai Celestial tratará você. Você entende? Você está ciente disso? Porque se estivermos, somos muito cuidadosos em como tratamos os outros. Ok, então deixe-me contar a história. Eu li na internet. Você sabe, deve ser verdade se você leu na internet. Li na internet que um cara em Bordeaux, França, recebeu uma conta de telefone de 11 trilhões de francos. Isso é cerca de 15 trilhões de dólares americanos. Como você pode ter uma conta de telefone desse valor após um mês? Então ele ligou para a companhia telefônica e eles nunca atenderam o telefone. Então ele os chamou no tribunal. E no tribunal eles disseram, desculpe, foi um erro de digitação. E então na Malásia aconteceu o mesmo. Uma conta de telefone de 218 milhões de dólares após um mês. Mesmo problema, um erro de digitação. No entanto, na Flórida, uma senhora teve uma conta de celular de 210 mil dólares. E essa era uma conta real. E então, o que aconteceu? A senhora ligou e disse, como? É possível eu dever tanto? E eles disseram, você nunca adquiriu um plano de roaming. Nunca adquiriu um plano de dados. E então você foi viajar no Canadá e passou dia e noite assistindo filmes no telefone, ouvindo música e falando mundialmente. E eles disseram, se colocarmos todos os dados que você usou em filmes, é tanto. E todas as conversas são 2.500. Vamos perdoar você uma vez toda a graça. Todos os dados que você assistiu em filmes e assim por diante. Mas você tem que pagar pelas conversas, 2.500. Então eles reduziram de 210 mil
para 2.500. O que foi isso? Graça. Outra situação no Canadá. A conta de telefone veio. 65 mil e o cara ligou. É um erro. E eles disseram, não, não é um erro. Na verdade, é 85.600. Nós apenas perdoamos um pouco. Ele conversou com eles e reduziram para 3.243. Quero que você imagine, não vou dar mais exemplos. Quero que você imagine que a companhia telefônica perdoou de 85 mil para 3 mil. E então ele sai e encontra um colega de classe e diz, por sua causa, eu tenho essa dívida. E ele diz, por quê? Bem, na semana passada eu te encontrei na estrada, seu carro estava quebrado, você pegou meu celular emprestado. E por 28 segundos você falou com uma empresa de reboque para puxar seu carro. Então você me deve tanto. 15 centavos, 20 centavos. E por sua causa eu devo tanto. Está certo? É isso que fazemos com Deus. Mas deixe-me agora entrar no assunto. O que aconteceu lá na Bíblia, em Mateus 18 e Lucas 17? Jesus conta a mesma história. É repetida, copiar e colarmos a mesma história. Pedro vem a Jesus tanto em Mateus 18 quanto em Lucas 17. E Pedro diz, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? E em ambos os capítulos, Jesus diz, 70 vezes 7. E no primeiro capítulo de Mateus, Jesus diz, é assim que você perdoa. E ele lhe dá a parábola do servo ingrato. Mas em Lucas não é dado. Depois de dizer 70 vezes 7, Pedro diz, Senhor, aumenta nossa fé. E Jesus diz, se tiver fé como um grão de mostarda, dirá a árvore, mova-se e pula no oceano. Você se lembra? Ok, vamos falar sobre isso porque as pessoas leem sobre, mas às vezes não entendem. Antes de Jesus falar sobre 70 vezes 7 para perdoar, porque as pessoas têm essa ideia de que você deve perdoar, nem se é isso. Mas Jesus diz, sim, você deve perdoar, mas não deve capacitar. Alô? Você não deve capacitar. Não é bom para eles. E não é bom para você. Então Jesus diz no início do capítulo, se seu irmão fez algo contra você, vá e fale com ele. Você não apenas espera e perdoa e espera, você vai e fala com ele. Se ele não ouvir, como você lida com isso? Você leva outra pessoa. Por quê? Ah, dizemos como testemunhas porque queremos que alguém esteja do nosso lado. Eu tenho testemunhas. Isso não está na Bíblia grega. Você leva alguém. Na Bíblia grega por 2 razões. O grego implica, número 1, para que saibam que isso é um assunto sério, mas número 2, para garantir que você não está sendo parcial, porque toda história tem 2 lados. Não é apenas o seu lado, ele pode ter um lado. E Deus quer que seja justo. Então você leva alguém neutro para garantir que você não está sendo parcial. E se ele não ouvir, então Jesus diz, o que você deve fazer? Trate-os como pagãos. É isso que ele diz. O que isso significa? Porque você é instruído a amar os pagãos. O que isso significa? Que você não deve amá-los? Que você não deve perdoá-los? Na cultura hebraica, tratar alguém como pagãos significava que você colocava limites, fronteiras. Você pode fazer tanto negócio com eles, pode interagir até certo ponto. Depois disso, não é possível. Basicamente, quando alguém faz algo, você os ama, mas coloca limites para que não possam fazer novamente. Você entende? Você não permite o pecado. Você perdoa o pecado, mas impede o pecador de repetir. E depois disso, Pedro diz, bem, quantas vezes? Os fariseus dizem 3 vezes, devo dizer 7? Eu sou tão gracioso, 7 vezes. E Jesus diz, não, 70 vezes 7. Porque se você não perdoar, seu pai não o perdoará. Então, onde Jesus está com o número? Ouça com atenção. Na Bíblia, Caim matou seu irmão, Abel. E Jesus o encontrou e disse, você matou alguém, agora você será um fugitivo. E Caim diz, quem me pegar vai me matar. E Jesus diz, não, se alguém te matar, você será vingado 7 vezes. Você se lembra?
3 gerações depois, o bisneto de Caim é chamado Lameque. Diz na Bíblia que ele era um grande caçador diante do Senhor. Você se lembra? Bem, não diz isso em hebraico. Diz que ele era caçador de pessoas. De acordo com a história hebraica, ele foi o primeiro na história a sequestrar pessoas e vendê-las como escravos. Ele era caçador de pessoas. Ele foi o primeiro também a iniciar a poligamia na Bíblia. Ele tinha 2 esposas, se você se lembra. Esse cara mata alguém e vai até suas 2 esposas e diz: quem matar Caim será vingado 7 vezes, e quem me matar será vingado 70 vezes 7. Fariseus, diz a tradição. Se você ler a história e tradição hebraica, desenvolveram uma tradição a partir desse incidente, que se alguém fizer algo contra você, você deve se vingar 490 vezes, 70 vezes 7. E eles disseram: você perdoa alguém 3 vezes, mas retalia 70 vezes 7 para ensinar-lhes uma lição para que nunca façam isso novamente. E isso está na história hebraica. E a mensagem de Jesus, nós não sabemos disso, mas eles conhecem a história e a tradição. Quando Jesus disse isso, todos entenderam a que ele se referia. Então, Jesus estava tentando dizer a eles: você perdoa 3 vezes, a medida da graça, mas retalia 490 vezes. Deveria ser o contrário. A medida de retaliação não deve ser maior que a medida da graça, mas sim o contrário. Você deve perdoar 490 vezes, em vez de retaliar 490 vezes. Você entende agora? Ok. E então, Jesus diz: você precisa perdoar mais do que faz. E nesta situação, a propósito, já falamos sobre não habilitar. O que significa perdoar 490 vezes? Pedro não entende e Jesus explica como e por quê. E é isso que faremos a seguir. Naquela época, o pagamento para um soldado por um dia de trabalho era um denário. O pagamento por um dia de salário, certo? Isso era o equivalente a 4 gramas de prata, certo? Isso era o salário de um dia. Vamos supor, não sei quanto é o salário, mas vamos fingir que hoje é 100 days. Provavelmente é mais, mas vamos supor que seja 100 horas o pagamento por um dia, certo? Se você deve, se está em dívida de um talento é 30 quilos de ouro. Em média, é entre 27 e 32, depende de qual país. Isso significa 67 libras de ouro. Isso significa 60 anos de salário, porque são 6.000 denários. Isso significa 6.000 dias de trabalho, mas não que você receba 16 anos de salário e coma, e pague contas, e pague dívidas. Não, não, não. Todo o salário vai para a dívida. Você não gasta 1 centavo. Entendeu? Mas o cara não devia um talento. Ele devia quanto? 10.000 talentos. Você sabe quanto são 10.000 talentos? São 300.000 quilos de ouro, são 670.000 libras de ouro. São 160.000 anos de trabalho. Isso é 6 trilhões de dólares. Ele devia 6 trilhões de dólares. O que é isso? Os EUA devem tanto assim? O cara devia tanto dinheiro que ele nunca poderia pagar de volta. Mesmo se vivesse 10 vidas. Porque você também tem que viver. Tem que pagar contas. Você tem que comer, entendeu? Agora, 10.000 talentos. São 10.000 sacos de ouro. É o equivalente ao pagamento diário de 100 milhões de trabalhadores. Você consegue entender isso? Então, quando Jesus disse 10.000 talentos, eles compreenderam a dívida gigantesca. Eles entenderam. O homem na história
tem um problema. Quando o mestre diz, pague de volta. O cara diz o quê? Perdoe-me e eu pagarei de volta. Alô? Perdoe-me e eu pagarei de volta. Se você é perdoado, você é perdoado. Você não precisa pagar de volta porque você é perdoado. Isso é graça. Se você paga de volta, significa que você não foi perdoado porque são obras. Ele não entende como a graça funciona. Perdoe-me, graça, e eu pagarei de volta, são obras. O maior problema que ele tem é que ele é um membro da igreja. Ele é um israelita. Ele é um membro da igreja. Ele pensa que entende a graça. Ele diz, perdoe-me, mas então ele tenta pagar de volta. Eu vou pagar de volta. E essa é a razão pela qual ele não estende graça aos outros, porque ele nunca entendeu a graça por si mesmo. Como você pode dar o que não tem? Você nunca pode compartilhar graça com alguém antes de entender e experimentar a graça, você mesmo. Além disso, não apenas ele não entende como a graça funciona e não tem paz, nem vitória, nem graça para os outros. Não apenas ele não entende como a graça funciona, mas ele não entende o quanto deve. Ele está totalmente alheio à magnitude de sua dívida. Como você pode dizer, eu vou pagar de volta? Quero dizer, você precisaria viver 160 mil anos, sem comer e sem pagar contas e pagar cada centavo para quitar isso. Como você pode pagar isso? Como você pode pagar o perdão de Jesus? Como você pode pagar o sangue de Jesus? Como você pode pagar a eternidade no céu? Como no mundo você pode pagar isso? Ele diz, eu vou pagar de volta. Ele não entende quanta graça ele recebeu. E essa é a razão pela qual ele é incapaz de estender qualquer graça de alguém. Bem, deixe-me explicar um pouco mais. Quero dizer, imagine, se você tem essa dívida, no cartão de crédito, você também paga juros. Só os juros você não consegue pagar, além da dívida. Você entende o que estou tentando dizer? É ridículo dizer, eu vou pagar de volta. Agora, no caminho de volta para casa, depois de ser totalmente perdoado, e no grego não diz, eu te perdoo. No grego diz, eu perdoo e pago por você. Isso significa não apenas que eu perdoo o quanto você me deve, mas qualquer coisa que você deva a qualquer outra pessoa, porque se eu te perdoar, ainda assim, aquele cara e aquele outro vão te jogar na prisão. Não só eu te perdoo, mas vou pagar sua dívida com todos a quem você deve, a ponto de quando você sair desta sala, não dever nada a ninguém. Você está totalmente perdoado, completamente livre de dívidas. Deus não só te perdoa pelo que você fez contra ele, mas por tudo que você fez. Quando ele sai daquela sala, perdoado de uma dívida tão gigantesca, ele encontra seu amigo, que lhe deve 100 denários. Isso equivale a 3 meses e 10 dias de trabalho. Então ele deve 160 mil anos. E não perdoa o cara que deve 3 meses. Bem, deixe-me explicar um pouco. Deixe-me mostrar a imagem. Ele deve isso. E o outro cara lhe deve, literalmente, uma mão de prata. Você entende? Sim. Bem, deixe-me explicar ainda melhor. Eles carregavam os denários, as moedas, em sacos de 60 libras, 67 libras, de ouro em cada saco. Para pagar essa dívida, você precisa de 10 mil sacos, porque cada saco é um talento. Você precisa ter 10 mil sacos. E se você tiver pessoas carregando 10 mil sacos, um atrás do outro, tocando-se, você precisa de 5 milhas de pessoas, uma atrás da outra, para pagar a dívida. E o outro cara deve. Isso. É isso. Ele não entende o quanto foi perdoado. E é por isso que ele não perdoa o outro. Nós não entendemos a graça. Nós não entendemos como a graça funciona. Perdoe-me e eu pagarei de volta. Pedimos perdão a Deus e no seguinte, tentamos fazer algo para nos sentirmos bem e sermos salvos. Pare de tentar.
ganhar e se sentir bem. Comece a aprender a amar. Vamos supor, vamos apenas fingir que você perdeu seu emprego, perdeu sua casa, perdeu seu carro, perdeu tudo. Você não tem dinheiro, você não tem comida, você não pagou a eletricidade, você não pagou a mensalidade, você qualquer coisa. Você está quebrado, seus sapatos quebraram, suas roupas rasgaram, você está acabado. Você não tem comida, nem mesmo uma maçã ou uma banana. Vamos supor que seu vizinho seja Bill Gates e ele é um multibilionário, certo? Ou outra pessoa. Não Bill Gates, não me importo. Você vai até ele desesperado e diz: eu preciso de dinheiro, eu preciso de trabalho. Por favor, me ajude, me dê algum trabalho. E ele diz: você quer ajuda ou quer dinheiro? Ou quer trabalho? O que você quer? Ah, eu quero que você me ajude, me dê trabalho. Você entende o que estou tentando dizer? Ele diz: bem, se eu te der trabalho, eu realmente não estou te ajudando. Você diz: sim, está. Ele diz: ok, vamos jogar o seu jogo. Quanto você quer ganhar? Você diz: que tal 25 por hora? Ele diz: ok. Vá limpar minha entrada porque nevou ontem à noite. Você limpa a neve por 2 horas. E ele te paga $50. Isso ajuda você a pagar sua dívida? Hã? Isso ajuda você? Se você deve 10 mil talentos de ouro, vamos supor que você deve apenas 1 milhão pela casa e 60 mil pelo carro e 40 mil pela mensalidade. E devo continuar? Isso ajuda você com $50? Você mal consegue ir e comprar comida para hoje. Você me entende? Você diz: ajude-me, dê-me algum trabalho. É isso que o trabalho faz com você. E então você vai no dia seguinte, e você vai todos os dias, e mal sobrevive de um dia para o outro com o trabalho. Nunca paga a dívida. Então você vai no dia seguinte e diz: preciso de mais trabalho, porque não paguei minha dívida. E ele balança a cabeça e diz: você não entende, você nunca pode pagar sua dívida. Você diz: dê-me mais trabalho. Ele diz: não tenho mais trabalho. Por favor, me dê. Não há neve. Por favor, eu quero limpar a neve. Você está louco? Não há neve. Você não pode limpar a entrada. Bem, pessoal, vocês não sabem como a neve é, mas apenas imaginem. E então, você diz: por favor, me dê algum trabalho. Deixe-me limpar sua casa. Minha casa está limpa. Por favor? Ok. Vá e limpe a cozinha. Você vai para a cozinha e ela está limpa. E você trabalha por 15 minutos e não há nada para fazer e diz: bem, terminei, está limpa. Ele diz: ok, vou te dar 100. Quanto você trabalhou? Hã? 15 minutos. Se 25 é por 1 hora, quanto é 15 minutos? Faça a geografia. A matemática, ok. Quanto é? $7, $8, hã? Tanto faz. E ele te dá 100. Isso é trabalho ou graça? É ambos. Você trabalhou por $7 e ele te deu 100. Então você faz algo e ele faz algo. É isso que alguns adventistas fazem. Deus faz muito, mas eu faço um pouco, sabe? Eu tenho que fazer algo. Isso te ajuda? Ok. No dia seguinte você volta. Ei, estou com problemas. Estou lutando há 20 anos. Me dê alguns trabalhos. Ele diz: não tenho trabalho para você que te ajudaria. Sente-se e vamos conversar e nos conhecer. Eu não tenho tempo para conversar. Eu não tenho tempo para passar com você. Eu preciso de ajuda. Eu preciso de uma bênção hoje. Você entende? Ele diz: sente-se. E você fica envergonhado porque ele é Bill Gates e você se senta e conta a ele sua vida. E então ele conta a você a vida dele. E 4 horas de conversa você diz: eu gosto de você. Eu estou feliz que falamos. Ele diz: eu também gosto de você. Estou feliz que falamos, porque eu gosto de você e porque agora você me conhece. E porque eu conheço você e somos amigos. Vou fazer algo por você. Ele pega o talão de cheques e escreve um presente de $50 milhões. Isso ajuda? Oh, sim. Me dê apenas 1 milhão e você me faz feliz. Não só paga sua dívida, mas para sempre e sempre e sempre. Você e seus filhos não precisam trabalhar. Você pode viver apenas dos juros. Você me entende?
E você olha para o cheque e diz: uau, isso é falso ou real? Bom demais para ser verdade. E você o rasga. É isso que fazemos com a graça. É bom demais para ser verdade, não acreditamos. Precisamos fazer algo para ganhar $7. Mas se você for esperto, pega o cheque e corre para o banco para descontá-lo imediatamente. Você me entende? E se você corre para o banco, você diz: isso é real? E eles dizem: sim. Não é falso? Não. É real? Sim. Uau! E você grita como um louco. Você perde a cabeça por um segundo. Você pula para cima e para baixo e grita. E eles dizem: calma, calma. Você está em um banco. Por favor, acalme-se. E eles colocam $50 milhões na sua conta bancária. Você consegue imaginar isso? E então, o que você faria? Isso é o que eu faria. Eu voltaria para ele e o beijaria todo até ele dizer: me deixe em paz. E eu o abraçaria, e abraçaria, e abraçaria, e abraçaria, e diria: cara, eu te amo. E então eu diria: deixe-me limpar a casa. Está limpa. Deixe-me limpar a entrada. Ele disse: pá, deixe-me trabalhar para você por toda a minha vida. Estou disposto a fazer isso de graça. Ele diz: você está louco? Não há nada que você possa fazer por mim. Eu quero fazer isso. Eu te amo. Eu quero fazer isso. E eu simplesmente iria todos os dias limpar a casa dele. Não porque eu precise ser pago, porque tenho 50 milhões, mas porque ele salvou minha vida. Você entende como a graça funciona? Por que, no mundo, tentamos ganhar perdão e salvação e nunca conseguimos experimentá-los? E nunca perdoamos ninguém ao nosso redor e nem sequer sabemos como perdoar a nós mesmos? O que Deus fez por você é tão gigantesco que as pessoas que não perdoam os outros são aquelas que nunca entenderam o quanto foram perdoadas. Portanto, Jesus dá a Pedro a parábola para lhes dar uma imagem do que Deus é, do que Deus está fazendo por eles, para que entendam que qualquer coisa que seu inimigo tenha feito contra você é apenas um punhado de moedas comparado ao que você fez contra Deus, ao crucificar Jesus na cruz. E assim Pedro entende a mensagem. Deixe-me seguir em frente a partir daí. Jesus diz: você não deve retaliar, mas sim estar ansioso para perdoar. Seja extravagante no perdão, seja gracioso no perdão. Agora vamos seguir em frente. No meu primeiro distrito, 28, 29, seja lá quantos anos atrás, 100 anos atrás. No meu primeiro distrito, eu costumava ser engenheiro e eu costumava. Terminei a construção e terminei a faculdade de Direito. E então fiz isso, e fiz aquilo, e fiz agricultura na Noruega. Somos licenciados em agricultura orgânica e, basicamente, fizemos de tudo. E então eu tinha um negócio de vidro e tinha um laboratório fotográfico e depois tinha um negócio de topografia, medições topométricas e então tinha um negócio em... Eu poderia continuar e continuar e continuar. E o último negócio que tivemos foi de costura, uma fábrica, e ganhamos muito dinheiro. E eu conhecia o primeiro-ministro do país e conhecia o chefe de polícia. Comíamos juntos. Eu dirigia pela cidade acelerando como louco e nenhum policial me parava, porque então eu ligaria para o chefe de polícia, sabe? E eles me saudavam e eles, sabe, ufa. Eu era o chefe. E eu dava dinheiro para a igreja. As pessoas vinham à nossa porta e davam dinheiro e tínhamos uma carga. As pessoas iam para o Mar Negro e levavam 4, 5, 600 para eles. Minha esposa e eu levávamos 60, 70 mil e um carro novo era, sabe, esse dinheiro, para uma viagem. Tínhamos dinheiro. E eu era alguém. Ok? E eles me chamaram para o ministério porque eu fazia evangelismo e reuniões de jovens e estudos bíblicos e construía igrejas. E eles disseram, o presidente da conferência me ligou e disse: Pavel, você gostaria de ser pastor? Eu disse: ei, eu queria ser pastor desde que era criança. Conversei com minha esposa e naquela noite oramos e tomamos a decisão e entregamos nosso negócio e tudo. Fechamos o negócio e entramos no ministério. E eu disse para mim mesmo: você pode imaginar com minha educação e meu dinheiro e minha influência e meu poder, eles vão me dar a melhor igreja da conferência? Eu vou para Timisoara. Eles me deram a pior igreja da conferência. Lá nas montanhas, em um dos grupos em Rusca, esse é o nome.
Eu fui com meu carro e meu carro ficou suspenso na rocha, de modo que nenhuma roda tocava a rocha. E eles me disseram: nós te avisamos para não levar o carro lá. Foi o pior. Eu ia lá e as pessoas não tomavam banho durante um ano, talvez em julho um banho. Quando eles me abraçavam, eu precisava de uma máscara, sabe, para... Você sabe? E eu pensava, o que estou fazendo aqui? Eu tinha um terno Giorgio Armani, gravata polo, sapatos Ralph Lauren. Eu vou para a estação de trem porque eles me disseram, não leve o carro. Ok? Pegamos o trem e depois de 2 horas eles nos dizem, vocês precisam descer do trem, porque precisam pegar outro trem, pois este trem não vai para lá. Descemos do trem e eles nos mostram. É um trem antigo, como nos filmes antigos, com bancos de madeira e fumaça. Sabe do que estou falando? Sinto como se tivesse voltado 100 anos no tempo, sabe? E entramos nesse trem, eu disse, Dana, isso é divertido, é como nos filmes antigos. E entramos no trem e ele vai e chega a Caransebeche e depois chega a... Quando vai para a Bolsa, trocamos de trem novamente e é um trem que tem uma roda com dentes, embaixo para subir a montanha. Você já ouviu falar disso? Ó, cara. E então choveu por 3 dias e 3 noites e chegamos na cidade e naquela vila ou o que quer que fosse, não havia asfalto. E minha esposa desce do trem na lama. E eu digo, eu olho, não há asfalto, não há calçada, não há pavimento, não há... E eu estou com sapatos Ralph Lauren e o trem começa a se mover e minha esposa diz, desça do trem. Eu disse, onde devo pisar? Apenas desça do trem. Eu coloco um sapato e ele afunda na lama. E o trem começa a se mover e eu coloco o outro sapato. E quando levanto este, o sapato fica na lama e a lama entra. E eu perdi a paciência e disse algumas palavras feias e ela diz, calma, você é um pastor agora. Eu estava tão bravo. Por que diabos eles me enviariam? Eles não sabem quem eu sou? E eu entro na igreja. E o cara vem até mim, ele era realmente grande. Quando eu digo grande, quero dizer que ele era grande. Ele vem até mim e me dá um abraço. Quando ele me abraçou, eu fiquei tipo... E eles nem sabiam falar romeno. Você precisa de tradução de romeno para romeno, sabe? A maneira como eles falavam lá na montanha era diferente de como eu falava, sabe? Eu odiava aquele distrito no começo e minha esposa me diz, querido, você não deveria ser pastor. Por que você diz isso? Você não sabe como amar as pessoas. Como você pode mostrar Jesus a elas se você não conhece Jesus? Querida, eu conheço Jesus. Eu sei tudo sobre Jesus. Aprendi desde criança. Eu sei versículos da Bíblia. Eu conheço as doutrinas. Eu conheço o manual. Ela diz, não, 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 não. Querida, eu vou à igreja. Eu guardo o sábado. Eu... como de forma saudável. Eu até canto no coral. Ela diz, você não conhece Jesus, querido. A menos que você saiba amar essas pessoas, você nunca servirá a Jesus. Você precisa se decidir. Eu não gostava mais dela. Mas fiquei quieto. Porque não queria dormir no sofá, sabe? Então, um cara vem até mim. Ele é vermelho e é grande. Diz, jovem, aqui eu sou Deus. E eu aprendi com meu pai que eu não conheço o medo. Na Bíblia, em Apocalipse 13, aqueles que têm medo não serão salvos. Na escola, quando ensinaram sobre o medo, eu faltei à aula, então eu não conheço o medo. E então, quando ele disse, eu sou Deus, eu disse, eu sou Pavel, prazer em conhecê-lo, Deus. Ele disse, você está zombando? Eu disse, sim. Você está brincando? Sim. E você não está? Como pode dizer que é Deus? Para você, eu sou Deus. Eu demiti 17 pastores antes de você. Aquele cara trabalhava para a segurança. Como a KGB na Rússia, na Romênia, era chamada de segurança. E aquele cara era pago pela polícia para monitorar a igreja e informar à segurança quem trouxe bíblias, quem disse o que na igreja. E toda vez que um pastor o contrariava, ele chamava a polícia e o pastor era ou transferido ou demitido. Ele ele também colocava algumas pessoas na prisão. E aquele cara foi o ancião-chefe por 41 anos, quase 42 anos. E a igreja não o elegeu como ancião. E a polícia veio e trancou a igreja. E disse, se vocês querem ter uma igreja, coloquem-no como ancião. Então eles o colocaram de volta. E a polícia abriu a igreja.
Ninguém tinha poder contra ele. E aquele cara veio até mim e disse: Eu sou Deus, você faz o que eu digo. Se você me contrariar, está fora. Bem. Quando ele disse isso, eu cheguei perto dele e disse: Tenho medo de que você esteja fora. Ele disse: O quê? Eu disse: Você me ouviu. Ele perdeu a paciência. Ele começou a gritar e ele cuspia quando gritava. Eu disse: Fique longe porque eu não tenho um guarda-chuva. E aquele cara ficou realmente bravo comigo. Nos meus primeiros 3 meses como pastor, ele os tornou tão miseráveis que eu odiava minha vida. Ele distorcia cada sermão, interpretava mal minhas palavras, ligava para o que na conferência e a união. Ele me deu um tempo difícil. Ele me xingava. Ele me chamava de estúpido. Ele me chamava de vaca estúpida. Imagine isso. E eu costumava ser alguém. Ele literalmente transformou cada dia meu em um inferno vivo. Eu o odiava. E Maria me disse: Querido, Deus te enviou aqui por causa dele. Você precisa amá-lo. Eu disse: Como você pode amar Satanás? Você está aqui por ele. Você precisa salvá-lo. Eu disse: Satanás não pode ser salvo. Deus o ama. Eu disse: Já basta. Se Deus o ama, ele não precisa que eu o ame. E Maria disse: Querido, madame, a menos que você saiba como amá-lo, você nunca será um cristão. Eu disse: É melhor você amá-lo e me deixar em paz. Bem, querido, você é o pastor, lembra? Ah, eu não gostei disso. E ela disse: Deus te trouxe aqui por causa dele, porque Jesus disse: Perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Jesus amou aquelas pessoas que o perseguiam. E Jesus quer que elas sejam salvas. Ele quer que elas sejam salvas. Deus te enviou aqui por ele, não pelos bons. Eu disse: Não, esse cara não pode ser salvo. E então Maria olha para mim e diz: Então Deus o enviou aqui por você. Você precisa se arrepender. Eu disse: Do que você está falando? E ela disse: Você não é um cristão. Se você não sabe amar essas pessoas, você não é um cristão, muito menos um pastor. Você precisa se arrepender ou parar de ir à igreja. Você nunca poderá mudar ninguém porque você não entende. E eu sabia no meu coração que minha esposa estava certa, mas eu não gostei nem por um segundo, porque eu odiava aquele homem. E eu tentei orar por ele, e eu não conseguia nem orar por ele, dizendo seu nome. Eu diria: Deus, ajude aquele cara malvado. Porque eu o odiava com paixão. Ele é vermelho e é grande. Diz: Jovem, aqui eu sou Deus. E eu aprendi com meu pai que eu não conheço o medo. Na Bíblia, em Apocalipse 13, aqueles que têm medo não serão salvos. Na escola, quando ensinaram sobre o medo, eu faltei à aula, então eu não conheço o medo. E então, quando ele disse: Eu sou Deus, eu disse: Eu sou Pavel, prazer em conhecê-lo, Deus. Ele disse: Você está zombando? Eu disse: Sim. Você está brincando. Sim. E você não está? Como pode dizer que é Deus? Para você, eu sou Deus. Eu demiti 17 pastores antes de você. Aquele cara trabalhava para a segurança, como a KGB na Rússia, na Romênia, era chamada de segurança. E aquele cara era pago pela polícia para monitorar a igreja e informar à segurança quem trouxe Bíblias, quem disse o que na igreja. E toda vez que um pastor o contrariava, ele chamava a polícia e o pastor era ou transferido ou demitido. Ele também colocava algumas pessoas na prisão. E aquele cara foi o ancião-chefe por 41 anos, quase 42 anos. E a igreja não o elegeu como ancião. E a polícia veio e trancou a igreja. E disse: Se vocês querem ter uma igreja, coloquem-no como ancião. Então eles o colocaram de volta. E a polícia abriu a igreja. Ninguém tinha poder contra ele. E aquele cara veio até mim e disse: Eu sou Deus. Você faz o que eu digo. Se você me contrariar, está fora. Bem. Quando ele disse isso, eu cheguei perto dele e disse: Tenho medo de que você esteja fora. Ele disse: O quê? Eu disse: Você me ouviu. Ele perdeu a paciência. Ele começou a gritar e ele cuspia quando gritava. Eu disse: Fique longe porque eu não tenho um guarda-chuva. E aquele cara ficou realmente bravo comigo. Nos meus primeiros 3 meses como pastor, ele os tornou tão miseráveis que eu odiava minha vida. Ele distorcia cada sermão, interpretava mal minhas palavras, ligava para o que na conferência e a união. Ele me deu um tempo difícil. Ele me xingava. Ele me chamava de estúpido. Ele me chamava de vaca estúpida. Imagine isso. E eu costumava ser alguém. Ele literalmente transformou cada dia meu em um inferno vivo. Eu o odiava.
E Maria me disse, querido, Deus te enviou aqui por causa dele. Você precisa amá-lo. Eu disse, como você pode amar Satanás? Você está aqui por ele. Você precisa salvá-lo. Eu disse, Satanás não pode ser salvo. Deus o ama. Eu disse, já basta. Se Deus o ama, ele não precisa que eu o ame. E Maria disse, querido, madame, a menos que você saiba como amá-lo, você nunca será um cristão. Eu disse, é melhor você amá-lo e me deixar em paz. Bem, querido, você é o pastor, lembra? Ah, eu não gostei disso. E ela disse, Deus te trouxe aqui por causa dele, porque Jesus disse, perdoa-os porque não sabem o que fazem. E Jesus amou aquelas pessoas que o perseguiam. E Jesus quer que elas sejam salvas. Ele quer que elas sejam salvas. Deus te enviou aqui por ele, não pelos bons. Eu disse, não, esse cara não pode ser salvo. E então Maria olha para mim e diz, então Deus o enviou aqui por você. Você precisa se arrepender. Eu disse, do que você está falando? E ela disse, você não é um cristão. Se você não sabe amar essas pessoas, você não é um cristão, muito menos um pastor. Você precisa se arrepender ou parar de ir à igreja. Você nunca poderá mudar ninguém porque você não entende. E eu sabia no meu coração que minha esposa estava certa, mas eu não gostei nem por um segundo, porque eu odiava aquele homem. E eu tentei orar por ele, e eu não conseguia nem orar por ele, dizendo seu nome. Eu diria, Deus, ajude aquele cara malvado. Porque eu o odiava com paixão. E Maria diz, você precisa orar para que Deus te ajude a se arrepender. Não aquele que fez algo contra você, mas você. Porque nada acontece por acaso. Mas se Deus permitiu que acontecesse, significa que você precisa aprender uma lição. Deus permitiu para que você cresça. E quando você passar na aula, então Deus não vai repetir a aula. Se você passar pela mesma dor repetidamente, significa que você não passou na aula. E Maria me disse, você precisa aprender a amar essas pessoas. Eu fui para o meu quarto e disse, Senhor, perdoe-me, não a ele, e me ensine a amá-lo. E me ensine a me comportar como Jesus, da maneira que meu pai me tratou. E quando comecei a orar por ele com paixão e a trabalhar por ele, eu disse, Senhor, eu o perdoo, e por favor me perdoe, e me ajude a salvá-lo. Eu comecei a finalmente sentir o poder e a presença de Deus no meu ministério pela primeira vez. E minha esposa disse, isso não é suficiente. Eu disse, o que você quer mais? Eu estou orando por ele. A esposa diz, você precisa dar a ele a sua vida. Eu disse, o quê? Ela disse, você sabe do que estou falando. Seu pai te ensinou melhor. Então eu fui orar e comecei a chorar. E eu disse, Senhor, tira a minha salvação e dá a ele. Não me tire deste distrito antes de salvar aquele cara. E foi a primeira vez que eu realmente senti o poder de Deus de uma maneira que eu não conseguia descrever. Eu me levantei da oração e eu sabia com certeza que Deus havia respondido àquela oração. E eu liguei para uma igreja e disse, pessoal, vocês precisam amá-lo. Eles disseram, você está brincando? Ele colocou tantos de nós na prisão, ele demitiu tantos pastores, ele nos causou dor por mais de 40 anos. Você está brincando? Como poderíamos amá-lo? Sofremos, somos afetados, nossas famílias, meu filho esteve na prisão. Como podemos amá-lo? E eu disse, a menos que vocês o amem, não deveriam mais vir à igreja, deveríamos fechar a igreja. E eu os convoquei para uma reunião de oração toda quarta-feira à noite, especificamente para orar por ele. E toda a igreja começou a orar por ele. Bem, tive dificuldade em convencê-los, mas de qualquer forma. E oramos por ele mais e mais e mais e mais. E então tivemos um comitê de nomeação. E eles me perguntaram, o que devemos fazer? Eu disse, não me perguntem, perguntem ao Senhor. Bem, sabemos que o Senhor diz para não elegê-lo, mas a polícia vai fechar a igreja. Então, não deveríamos ter uma igreja. Meu Deus pode mantê-la aberta. Se ele permitir que seja fechada, significa que nem temos uma igreja de verdade. Temos apenas uma forma. Mas se Deus quiser que esta igreja fique aberta, ela permanecerá aberta. Então, a eleição aconteceu. E eles não o elegeram como ancião. Quando lemos a lista do púlpito, e ele não era o ancião principal, ele estava sentado naquela área, no lado esquerdo, na segunda fila. Ele se levantou, vermelho, e apontou o dedo para mim. Jovem, hoje eu vou te demitir. Ele era o exterminador, você sabe, Schwarzenegger. Hoje vou acabar com sua vida e sua liberdade. E naquele momento,
Ele caiu, teve um ataque cardíaco na igreja. E ele viveu mais 5 dias. Levaram-no para o hospital. Disseram que foi um ataque cardíaco massivo. O dano ao coração é tão grande que não podem consertar. Mandaram-no para casa para morrer. Minha esposa disse, vá visitá-lo. Eu disse, ok. Ela disse, não volte para casa antes de salvá-lo. Ele não morreu porque Deus quer salvá-lo. Mas Deus nunca chamará sua atenção de outra forma. Eu disse, ok. Eu orei e disse, Senhor, ajude-me, porque eu não sei como salvar este cara. Fui até ele, orando, e Deus me inspirou. E sabe o que eu fiz? Para ele, eu disse, vim pedir perdão. Ele disse, por quê? Eu causei danos a você. Eu fiz tudo contra você. Você não fez nada contra mim. Eu disse, não, você não sabe. Eu te odiei no meu coração. E vim pedir perdão. Ele olhou para mim e disse, você é o primeiro a fazer isso. Todo pastor me odiava, mas ninguém jamais pediu perdão. E eu disse, sinto muito. E quero orar por você. Ele diz, filho, você é um bom rapaz. Eu aprecio, mas não ore por mim, porque o Espírito Santo me deixou há muito tempo. Quando fiz este pacto com Satanás para vender a igreja por dinheiro, o Espírito Santo me deixou. Eu disse, como você sabe que o Espírito Santo te deixou? Você guarda o Espírito Santo em uma caixa e olha na caixa e está vazia. Ou o quê? Como você sabe? Ele disse, bem, é tarde demais para eu ser. Como você sabe? Bem, eu não sinto. Você não sente o Espírito Santo. Não é eletricidade. Uau, eu sinto o Espírito Santo. Eu disse, como você sabe? Bem, eu não sei. Eu disse, então você não sabe. Você quer ser salvo? Sim. Então o Espírito Santo não te deixou, porque a natureza humana vai te dizer para fazer o que é pior. O Espírito Santo te diz para se virar, como o filho pródigo, como o ladrão na cruz. Foi o Espírito Santo que te levou a dizer, eu quero ser salvo. Então o Espírito Santo nunca te deixou. Você deixou o Espírito Santo. Eu disse, você quer ser salvo? Ele disse, sim. Então não é tarde demais, como o ladrão na cruz. O que devo fazer para ser salvo? Ele disse, você precisa confessar, se arrepender e acreditar. Ele diz, eu não consigo. Ele estava sussurrando. Ele não tinha força para falar. Eu não consigo falar. Eu disse, é por isso que estou aqui. Eu posso falar. Eu falo muito. E então ele diz, então, o que devo fazer? Você me diz as pessoas e eu vou chamá-las. E dizer que você pede perdão. Ele diz, ligue para o pastor fulano e diga a ele que eu realmente sinto muito por tê-lo demitido. Eu realmente peço perdão. Eu ligo para o cara. Ele diz, eu não posso perdoá-lo. Eu disse, então precisamos orar por você. Você é um chato. Eu ligo para o próximo. Eu não posso perdoá-lo. Eu disse, você precisa se examinar. Ele diz, eles me perdoam? Eu disse, não é da sua conta. Por favor, me diga se eles perdoam. Eu disse, não é da sua conta. Você pede perdão, isso é da sua conta. Se eles perdoam ou não, isso é entre eles e Deus. Eles precisam pedir perdão. Ele diz, então, por 3 dias, passei do amanhecer ao anoitecer ligando para as pessoas. Após 3 dias, eu não me lembro de mais ninguém. Senhor, me lembre se eu me lembro de outro nome. E eu liguei, e liguei, e liguei, e liguei, até perder a voz ligando e pedindo perdão por ele. E então ele diz, eu não me lembro. Eu disse, agora vamos orar. E eu disse, repita depois de mim. Pai Celestial, sinto muito pelo que fiz. E ele começou a chorar e disse, então eu digo, por favor, me perdoe. E ele disse, não, por favor, me perdoe. E então eu disse, eu acredito que no sangue de Jesus eu sou perdoado, embora eu não mereça. E ele fica quieto. Eu disse, diga. Ele disse, eu acredito que no sangue de Jesus eu sou perdoado. E então ele disse, mas pastor, eu tenho muitos pecados. Eu disse, o sangue de Jesus é muito maior que os seus pecados, irmão. O sangue de Jesus na minha Bíblia é suficiente. E minha Bíblia diz que se você confessar, ele perdoa. Ponto final. Mas é demais. Eu disse, você faz de Deus um mentiroso? Não, não, não. Ok, então você está perdoado. É tão simples. Diz na Bíblia que se você confessar, ele perdoa. É isso. É uma promessa. Ele diz, ok, Senhor, por favor, me perdoe. E diga, eu acredito que estou perdoado. E ele disse, e eu acredito que eu... Obrigado, Senhor, por me salvar. Obrigado, Senhor, por me salvar. Amém, amém. Ele disse, é isso? Eu disse, é isso. Eu estou salvo. Você está salvo. Como assim? Eu não mereço isso. É graça, irmão. Mas o que eu posso fazer? Nada que você possa fazer. Você apenas acredita e se alegra e diz, Senhor, no céu eu vou te dar tantos abraços que você não vai conseguir me parar. Eu vou me colar em você e não vou te deixar ir. Eu disse, isso é tudo que você pode fazer. Ele disse, venha perto de mim, pastor. Eu pensei comigo mesmo, ele vai me bater agora, ele não tem força. Eu me aproximei dele. Ele colocou a cabeça no meu ombro e começou a chorar.
e disse: Eu nunca entendi a graça até hoje. A maneira como você me tratou está nos ajudando a entender que eu nunca conheci Deus em toda a minha vida. Ele disse: Você é meu pastor, eu te amo. E então ele disse: Você faria meu funeral? Eu quase disse: Seria uma alegria para mim. Eu não disse. Eu disse: Eu farei. Ele morreu. 5 dias após o ataque cardíaco. Toda a igreja se reuniu e disseram: Nunca vimos Deus antes em nossas vidas. Quando começamos a aprender a perdoar e a amar, começamos a ver Deus. No mês seguinte, tivemos o batismo de 44 pessoas. Essa igreja não tinha batismos há muitos anos. Você entende como a graça funciona? Porque se você não entende, você não é um cristão. Basicamente, você só vai à igreja e perde seu tempo. Não somos perdoados porque perdoamos, mas à medida que perdoamos. A base de todo perdão é encontrada no amor imerecido de Deus. E pela nossa atitude em relação aos outros, mostramos se fizemos desse amor o nosso próprio. Cristo diz que com o julgamento que você julga, com esse julgamento você será julgado. Precisamos perdoar completamente, assim como fomos completamente perdoados. Agora, deixe-me explicar algo rapidamente antes de terminarmos. Jesus te perdoa, mas para que você se beneficie desse sacrifício na cruz, que ele já pagou por você na cruz, você precisa acreditar. Basicamente, você precisa pegar o cheque e ir descontá-lo. Caso contrário, não adianta ter um cheque, a menos que você o deposite. Entende? E é pela fé que você faz isso. Você não sente. Pastor, eu tenho orado, mas não sinto. Ellen White diz que o perdão não se baseia nos sentimentos humanos, mas na palavra de Deus. Os sentimentos humanos são nossa química. Estou de bom humor, Deus me ama. Estou de mau humor, Deus não me ama. Alô? Deus não depende do seu humor. Ele conhece sua vida, ele conhece seus pecados e ele escolheu morrer por você e amá-lo independentemente de como você é. É baseado no que ele faz e quem ele é, não no que você faz e quem você é. Não tem nada a ver com você, tem tudo a ver com ele. À medida que você mantém seus olhos na cruz, quanto mais você o conhece, e quanto mais você reflete sobre ele, e quanto mais você entende sua graça e perdão, e salvação e eternidade, e todos esses dons incríveis, mais você entende, mais você fica maravilhado, e você sabe que não pode retribuir. E quanto mais seu coração se derrete, e você começa a amá-lo, e quando você começa a amá-lo, você começa a amar as pessoas. Então, se você não ama as pessoas, isso significa que você nunca entendeu a cruz. Entende? Portanto, a solução não é tentar amar as pessoas, mas começar a entender a cruz. Você precisa voltar seus olhos para a cruz e passar tempo com Jesus. Vamos então profetizar neste desejado de todas as nações, aos pés da cruz, enquanto refletimos sobre seu sacrifício, sobre sua graça, sobre seu dom. Quanto mais refletimos, mais o conhecemos, e somos transformados sem esforço humano à sua imagem. Então nos tornamos como ele, e então aprendemos a amar. Portanto, o verdadeiro teste do cristianismo é como você trata os outros. Porque quando você trata os outros da maneira que Jesus te trata, isso significa que você tem um relacionamento com Cristo e entende o que ele fez por você. Porque se você entende uma gota do que ele fez, está fazendo ou fará por você, você não tem problema em perdoar 100 denários. Você entende? E foi isso que Jesus disse a Pedro. Nosso tempo acabou. Eu queria continuar a te contar o que significa lançar a árvore no oceano, mas não hoje ou não agora. Ouçam, pessoal. A solução para cada situação na vida não é resolvendo o problema. Pare de procurar soluções. A única solução é conhecer Cristo. Quando Satanás te ataca, quando você tem um problema de trabalho, um problema de saúde, um problema familiar, um problema com o carro, qualquer problema, Satanás não precisa do seu carro. Satanás não dirige.
Ele não precisa do seu emprego. Satanás não trabalha. Ele não precisa da sua família. Ele não é casado. Satanás está atrás da sua fé. E ele está usando essas coisas para afetar seu relacionamento com Deus. Então, em vez de tentar resolver esses problemas não são o seu verdadeiro problema. Seu verdadeiro problema é que você não conhece Cristo. Você deve parar de se concentrar nesses problemas e começar a consertar o relacionamento, porque quando você conhece Cristo, todas essas coisas se tornam estranhamente insignificantes. Quando você conhece Cristo, todos esses problemas se tornam tão pequenos porque você sabe que Ele sabe e Ele te ama, e você passa tempo se concentrando nele. E quando você se concentra nele, você tem paz, e você tem alegria, e você tem graça, e você o conhece, e você confia nele. Ele, ouça com atenção, ele mantém em perfeita paz aquele cujos olhos estão focados em você. Se você mantiver seus olhos focados nele, ele te mantém em perfeita paz. É disso que precisamos. Você entende? Isso é religião. Não é o que você faz. É quem você conhece e o quanto você conhece. Portanto, Jesus diz que a vida eterna é conhecer Jesus, é conhecer Deus. Pessoas que conhecem a Deus, elas podem passar pela água, elas podem passar pelo fogo, Deus pode fazer qualquer coisa através delas, porque quanto mais conhece a Deus, mais Ele pode trabalhar em você e através de você. E é disso que a igreja precisa. A maior necessidade que temos é ter um relacionamento com Cristo. Vamos nos concentrar nisso a partir de agora. Vamos fazer disso o objetivo da nossa vida. Disse que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Você lê no versículo. Na primeira parte do versículo ele diz, ouça, Davi propôs. Diz em uma tradução. Em uma tradução diferente diz, decidiu, determinou, mas em Hebreus diz, programou seu coração para buscar e conhecer o Senhor. E então ele diz, ele era um homem segundo o coração de Deus. Quando você programa sua mente como um computador, que este é o objetivo, esta é a razão, esta é a minha vida, é por isso que eu vivo. Eu não vivo para ter um emprego ou para... A razão pela qual eu vivo é para conhecer Jesus, e eu quero conhecê-lo, e quero conhecer seu sofrimento, e conhecer sua morte, e conhecer sua ressurreição, e quero ser um com ele. Paulo, após 29 anos servindo ao Senhor, depois do caminho para Damasco, quando foi chamado como profeta, até ele escrever este versículo, são 29 anos. 29 anos depois, ele ainda diz, e eu quero conhecê-lo. Fazer do objetivo da sua vida conhecer a Deus, isso é o cristianismo. Davi programou sua mente. Eu vivo para isso. Eu como para isso. Eu durmo para isso. Eu morro por isso. É isso. Este é o propósito inteiro da minha vida. Conhecer Jesus. E não importa quantas vezes Davi caiu. Toda vez ele se levantava e dizia, perdi o foco por um segundo, vou me concentrar novamente. Esse é o objetivo da minha vida. Eu programo minha mente. Eu vivo para isso. Pessoas que fazem isso, elas experimentarão Deus como ninguém mais. Você não precisa se preocupar com vitória. Não precisa se preocupar com crescimento. Não precisa se preocupar com salvação. Você não precisa se preocupar com nada. Se fizer do propósito da sua vida, conhecer Deus pessoalmente, ter um relacionamento com Cristo. E é para isso que somos chamados. Vamos orar. Pai Celestial, que privilégio que Tu, Deus, Criador infinito, Rei do Universo, queiras ter um relacionamento conosco, contigo, comigo, com todos aqui. Nós não conseguimos entender isso. Nós não conseguimos entender você, ou a graça, ou o perdão, ou a eternidade. Mas, Pai, nós te agradecemos. Nós não conseguimos fazer isso, mas queremos te conhecer. Por favor, ajuda-nos a focar em Ti diariamente,
Ajuda-nos a te buscar mais do que qualquer outra coisa. Como Moisés, eu quero te conhecer. Como Davi, eu quero te conhecer. Um dia contigo é melhor do que qualquer outra coisa. Ajuda-nos a ter a mesma sede por ti, mais do que por coisas ou bênçãos. Oramos para que nos ajudes nisso. Todos nós oramos em nome precioso de Jesus. E acreditamos que você estava esperando por esta oração, e você responde a esta oração. Obrigado, Senhor. Nós te amamos. Amém.